sei que tu me sonas. Ó Senhor, eu sei que mais uma palavra. Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra. Hoje, graças a Deus, quarta-feira, deixa nós conferirmos ali, dia 18 de novembro, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, está entrando no ar mais uma vez, graças a Deus, o programa Encontro com a Palavra. Aleluia. E a gente vai começando já com louvor bonito, abençoado, né? Graças a Deus, maravilha, né? Programa Encontro com a Palavra, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda paralela, garagem São Francisco. Você passou do trevo da BR-040, você pega a primeira à esquerda, segue o fluxo, a segunda à esquerda subindo, você vai encontrar conosco lá. E hoje nós temos a escola de intercessão, onde um grupo vai estar aqui na igreja, junto com o pastor Adriano, intercedendo, orando pelas demandas, pelas nossas necessidades, por tudo aquilo que nós vamos colocar diante de Deus para a glória do Senhor, aleluia. Amém? Amanhã temos nossas reuniões, os nossos cultos familiares, e você, mesmo que você talvez não esteja próximo de nós, mas se você quiser marcar conosco, um culto familiar, ligue para nós e nós estaremos à disposição para poder estar atendendo você da melhor maneira possível, fazendo esse culto no seu lar. E tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma muito, muito preciosa para a glória do nome dele, aleluia. Então é só você entrar em contato conosco e pelo telefone, 9994-3306, 9994-3306, 9994-3306. Você entra em contato conosco e nós vamos marcar um dia para nós estarmos na sua casa, marcando um culto de 1 hora, 1 hora e meia mais ou menos, onde nós vamos estar ali ministrando a palavra de Deus, orando, ungindo a sua casa, ungindo a sua família, pedindo a Deus um milagre, a bênção dele sobre você. Aí se você desejar, mesmo que você esteja distante de nós, graças a Deus temos uma equipe chamada Líder 10 e nós estaremos lá ministrando um culto, ungindo a sua vida, e tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. É só você entrar no nosso contato, 9994-3306, tá bom? Esse é um telefone nosso, e você entra em contato conosco, nós estaremos lá ministrando um culto de louvor a Deus, orando pela sua casa, orando pela sua família, em nome de Jesus. Telefone 9994-3306. Entre em contato conosco, tenho certeza que vai ser muito precioso esse tempo na presença de Deus. Encontro com a Palavra, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? E na sexta-feira, último elo da campanha, Minha Família no Altar de Deus. Não deixe de participar, vamos participar juntos, tenho certeza que Deus vai derramar muito da bênção e da presença dele no nosso meio. Dia 21 vai estar conosco um conferencista, vai ser bacana, no norte de Minas, vai estar ministrando para nós uma palavra no Encontro Regional de Mocidade, mas você e sua família são os nossos convidados a estar conosco nesse dia. De 22, domingo, estaremos juntos, se Deus quiser, nos 3 horários, 8 às 9, 9h30 às 10h30 e de 6h30 às 7h30. E depois nós teremos, no final de novembro, teremos a nossa vigília lá no sítio, no CTA, a partir de 11h30 da noite, de 11h30 às 5 horas, no domingo, no sábado, dia 28 de novembro. Já estou te avisando para você se organizar, se preparar para estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Maravilha!
Glória a Deus, aleluia. Então tá aí a nossa agenda dessa semana e já a agenda do final de mês já, de ano já, e glória a Deus, aleluia. Não, e se preparem, tá aí nós vamos ter a noite da virada, o culto de ação de graças, é o culto da virada, nós vamos fazer bem bacana, bem legal, e depois nós temos os nossos 12 dias em janeiro, com 2 horários bem interessantes, de 6h30 às 7h30 e de 8 às 9 horas da noite. Então vamos estar bem atentos, porque esses 12 dias são tempos proféticos, são tempos em que nós colocamos a nossa vida de uma forma muito dedicada, empenhada na presença de Deus, pedindo a Ele que venha nos guardar, nos proteger, nos abençoar para a glória do nome do Senhor. Amém? Maravilha? Então tá aí, participe, se envolva, é tempo de se envolver, é tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar ao Senhor. Bom, nós estamos falando sobre a série Esperança, nós falamos em como ter esperança. Deixa eu te dar um resumo, até nós entrarmos nos 3 aspectos do arrependimento, como nós falamos semana passada, né? Aliás, semana passada, segunda-feira, me desculpe, como nós tratamos segunda-feira. Como ter esperança? Primeira coisa é lembrar de coisas boas, ter cuidado com a mente, orar, confiança em Deus, se purificar, falar, né? Testemunhar, declarar a sua fé em Cristo Jesus e cumprir o seu chamado, né? Deus tem um chamado para todo mundo. Então, como ter esperança, né? Como eu vou ter esperança? Quais as atitudes? Algumas, né? São tantas, mas separamos algumas simples para nós termos em mente e praticarmos. Lembrar de boas coisas, cuidar da mente, orar, confiança em Deus, se purificar, falar e cumprir o seu chamado, o seu propósito diante de Deus. E em quem devemos colocar esperança? Aonde devo colocar a minha esperança? Falamos, a primeira coisa, colocar a nossa esperança em Deus. Segundo, falamos em colocar a nossa esperança em Cristo, depois colocar a nossa esperança na justiça, e aí nós tratamos alguns dias sobre o que é justiça, o que significa justiça, isso está gravado no YouTube, também no Facebook. Depois nós falamos, agora entramos também colocar a nossa confiança na salvação, e aí onde nós estamos um pouco mais trabalhando em cima desse tempo, nos enriquecendo com esse tempo maravilhoso. Então seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Semana passada, segunda-feira, nós deixamos uma pontinha de vontade, né? Foi proposital, né? Foi assim, didático, né? Foi assim, foi mais um estilo professor. Não, na próxima aula nós vamos ver isso. Fomos mais professores, né? Aliás, não sabemos se somos ou não somos, enfim. Mas usamos um método, né, de repetição, como nós fizemos hoje, e também uma estratégia de professor, deixando para complicar essas... de discernir hoje, né? Então, foi de propósito, foi de propósito. Então nós vamos falar sobre esses três aspectos do arrependimento, porque o arrependimento é 3 elementos da conversão: o arrependimento, a fé e o batismo. Então nós falamos segunda-feira que a conversão é o que o homem faz ao aceitar salvação, converter, mudar de direção, mudar de alvo, mudar, né, de rumo, né? Sempre que um dos 3 elementos de conversão é mencionado na Bíblia, os outros 2 estão incluídos ou implícitos no contexto, como nós lemos algumas partes e mostramos que às vezes a palavra não está em si, mas ela está embutida ali de uma forma implícita. Alguns desses elementos influem fatores adicionais. A fé, por exemplo,
inclui e pressupõe, né, se entende que deve ouvir o Evangelho. Então, esses 3 elementos são básicos à conversão: o arrependimento, a fé e o batismo. O arrependimento, ele tem 3 elementos do arrependimento. Então, o arrependimento inclui, como primeiro elemento, como nós iríamos falar na segunda-feira, deixamos para poder falar isso hoje. O primeiro elemento do arrependimento, aliás, até falamos ontem, segunda-feira, que é o reconhecimento do pecado. O segundo elemento é o arrependimento pelo pecado. E o terceiro elemento, né, é a renúncia do pecado. Então, o reconhecimento do pecado está relacionado com o intelecto do homem, com a capacidade de pensar, de raciocinar do homem. O interessante é que Paulo diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo para que não fosse revelado a ele o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o diabo trabalha muito na mente da pessoa. O trabalho de Satanás trabalha muito no pensamento da pessoa, na parte intelectual da pessoa. Então, para você ter uma ideia, você apresenta o inferno, as consequências do inferno, as causas que vai levar a pessoa no inferno, falamos o que vai acontecer dentro do inferno, apresentamos o caminho para se sair do inferno, que o caminho é Jesus Cristo, ele, né, é a nossa ponte à vida eterna, e a pessoa não entende. Aí você fala assim, poxa, como que ele não entendeu isso? Como que ele não compreendeu essa verdade? Como que ele não entendeu essa revelação? Porque a sua mente, o seu intelecto está obscurecido, está obstruído para essa revelação. Por isso que o Paulo diz aos Coríntios, né, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento do incrédulo para que a ele não fosse revelado o Evangelho. Então a gente precisa entender que o pecado, ou seja, o arrependimento, essa decisão está muito aqui, ó, não está na emoção, não está no impulso emotivo, está na nossa capacidade de entender a palavra, de entender a mensagem do Evangelho. E quem faz com que nós entendemos isso? O Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus disse no livro de João, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai exercer exercer a função de desobstruir o entendimento, o intelecto do homem. O Espírito Santo vai tirar essas muralhas da incredulidade, do entendimento, do pensamento do homem, para que este homem possa entender o propósito do Evangelho, e entendendo esse propósito, ele vai tomar uma decisão de arrependimento, e esse arrependimento consciente vai fazer com que ele renuncie. Então, arrependimento envolve o intelecto do homem, e o arrependimento pelo pecado, com a sua sensibilidade, ele renuncia ao pecado, com a sua vontade. Então, essa renúncia é da vontade dele, não é imposta, não é colocada, não é obrigatória. Ele automaticamente vai abrir mão. Isso não me interessa mais, isso não me agrada mais, isso não contribui mais comigo isso. Por isso que Paulo, no livro de Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, e não vou me deixar dominar por elas. Por quê? É uma decisão consciente, é uma decisão com sensibilidade. Então ele vai e renuncia com o pecado, com a sua vontade. Ele não é obrigado, não é ameaçado, né? Nós não podemos tirar a pessoa do pecado com ameaça. Você vai para o inferno, você vai morrer, você vai fazer... Não, é o amor que sensibiliza. Porque a partir do momento que você perde o medo, aí você vai começar a fazer um punhado de coisa errada. A pessoa às vezes
me perdoe a colocação, às vezes a gente quer amedrontar a pessoa para ela se posicionar. E se ela perder o medo? É igual o medo de andar de bicicleta. Lembra quando você começou a andar de bicicleta? O que acontecia? Você tinha duas rodinhas do lado que o pai colocou. Aí você andava ali com a rodinha, a bicicleta ali equilibrando. Você, bacana, legal. No dia que você perdeu o medo, o que você fez? Você tirou as rodinhas e saiu mundo afora pedalando. Porque você perdeu o medo. A rodinha, aquelas duas rodinhas, era a sua segurança. A partir do momento que você perdeu o medo, você tirou as rodinhas. Então, se você quer convencer alguém pelo medo, amanhã ele vai perder o medo. Então ele vai tirar essas escoras dele, e aí o que vai acontecer? Eu não tenho medo mais do inferno, não tenho medo de mais nada, então eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Por isso que a palavra, ela tem que estar regada de amor, fazer com que o pecador ele entenda a sua posição, compreenda e esperar que o Espírito Santo desvende, abra os olhos dele para que ele entenda, e esse entendimento vai levar ao arrependimento, essa sensibilidade vai fazer com que ele renuncie o pecado. Entendeu? Então isso é muito interessante. Essa sensibilidade vai trabalhar na vontade do homem. Então, são os três elementos da personalidade. O arrependimento, portanto, inclui uma mudança no pensamento, sentimento e propósito em relação ao pecado. Então, o arrependimento, do arrependimento do reconhecimento do pecado, o arrependimento pelo pecado e a renúncia do pecado, o arrependimento inclui uma mudança. Eu me arrependi de colocar essa camisa hoje, amanhã eu não vou colocar ela. Amanhã eu vou colocar outra camisa. Eu me arrependi de comprar essa camisa. Poxa, amanhã eu vou na loja trocar. Eu me arrependi de comprar esse óculos. São exemplos, é lógico. Eu me arrependi de comprar esse óculos, então amanhã eu vou na loja comprar. Inclui uma mudança. Eu me arrependi de comprar esse óculos. Eu vou ficar usando? Poxa, esse óculos está me atrapalhando. Esse óculos não está deixando eu ver. Esse óculos está me obstruindo a visão. Olha, então você se arrependeu, mas não houve uma mudança. Me arrependi de comprar esse óculos. Mas esse óculos está me incomodando, esse óculos está me atrapalhando, esse óculos está me deixando sem visão. Você só se arrependeu, mas a mudança, esse óculos, eu me arrependi de comprar esse óculos. Eu vou dar um jeito de tirar esse óculos e vou comprar um outro óculos. Mudança no pensamento, porque isso não está na nossa só vontade. Está no nosso pensamento. Trabalha aqui, não é na emoção. Trabalha aqui. O sentimento e o sentimento e propósito em relação ao pecado. Então há esses sentimentos, aparecem esses sentimentos. Como nós falamos desses três elementos do arrependimento, vamos falar dos três elementos da fé dentro desses elementos da conversão. Arrependimento, fé e batismo. Arrependimento, acabamos de colocar o que quer dizer, a importância, o que realmente é. Os três elementos da fé são a crença, a convicção e a confiança. Olha só, outra vez a crença está relacionada com o intelecto do homem, com a capacidade dele pensar, da capacidade dele raciocinar, de escolher, de optar, de reagir, de fazer, de aceitar. Então, outra vez, a crença está relacionada ao intelecto do homem, a convicção com a sua sensibilidade e a confiança com a sua vontade. Então, isso está associado outra vez ao pensamento do homem. Crença quer dizer crer. E eu não creio com as minhas emoções. Eu creio com a minha inteligência, com a minha capacidade intelectual. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue discernir isso. Se eu estiver crendo se eu estiver crendo
motivado pelas minhas emoções? E quando nós entrarmos dentro de uma caverna, que são os momentos difíceis da vida? As nossas emoções ficarão abaladas, lógico. Nós vamos ficar tristes, vamos questionar. Poxa, olha o que eu estou passando, olha que momento chato. Aí eu não vou crer mais, eu não vou acreditar mais, por isso que o primeiro elemento da fé é a crença. E essa crença trabalha no intelectual do homem. Porque se o homem agir com a sua crença nas emoções, como é que ele vai fazer? Por exemplo, se eu tenho uma escultura, uma imagem, eu coloco ali a minha oferta no pé daquela imagem. Não consegui a resposta. Eu vou abandonar aquilo ali? Não, a pessoa não abandona, a não ser quando há uma conversão. Graças a Deus a pessoa conhece a verdade, começa a entender que a fé dela não pode estar numa pedra, numa madeira, num gesso, numa porcelana, que são objetos feitos pelas mãos humanas. Então, se Deus não te responder, você vai ficar triste, mas essa tristeza vai atrapalhar você crer? Por exemplo, vamos usar um exemplo bíblico que fica mais confortável para nós. Paulo e Silas numa prisão. Vou colocar Pedro numa prisão. Acho que vai ser melhor. Pedro foi preso porque pregava o evangelho. A igreja começa a orar pedindo a Deus providências para a libertação de Pedro. Deus envia um anjo dentro daquela cadeia para libertar Pedro. Se Pedro estivesse ali com as suas emoções, provavelmente ele nem acreditaria no anjo que estava ali, na frente dele. Porque senão ele ia raciocinar da seguinte forma: se Deus não quisesse que eu estivesse aqui, ele não me colocaria aqui. Por que está me mandando um anjo? Esse anjo aí não vai resolver o meu problema. Mas ele estava preso, acorrentado entre dois soldados, e ele não duvidou, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. A sua emoção estava atingida, mas ele acreditava que Deus ia solucionar o seu problema. Então a essência aí você tem então a crença. Aí você tem a confiança. A confiança é a essência da fé salvadora, que inclui a rendição e a apropriação. Então, rendição, estou rendido. Apropriação, eu me apropriei, eu tenho confiança. É me apropriar da confiança. Eu confio que eu sou salvo. Eu confio na salvação. Então você está rendido, porque você está nela, e você faz confissão de se apropriar da salvação. Eu tenho salvação. Eu tenho um carro. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma caneta. Então você está mostrando que você se apropriou, é o senhorio daquilo ali. Então eu tenho salvação. É a confiança. Confesse isso. Em meio às lutas, problemas, dores, doenças, adversidade da vida, confesse. Você tem salvação. Confesse. Aproprie-se desta graça, desse presente que Deus nos deu. A redenção está relacionada com Jesus como Senhor. Então eu me rendi, porque eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu estou rendido a Ele. O que é render? É estar preso. Se renda, o policial vem para o bandido e fala, se renda ao bandido. Levante a mão, é preso. Ele se rendeu. Ele está preso em Cristo. Então, quando fala de confiança, é falar que eu estou preso a Jesus Cristo. Eu estou convicto, da minha conversão. Eu estou confiante, eu estou preso em Jesus Cristo.
Olha que coisa fantástica, né? Maravilha, maravilha. Ouça. Depois eu vou colocar um louvor aqui para você ouvir. Mas olha só. Então a apropriação está relacionada com... E a apropriação, né, está apropriada da salvação, ela vem relacionada com o sacrifício de Jesus. Então eu tomei posse, estou apropriado. Que sacrifício? A sua morte na cruz do Calvário para me salvar. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa preciosa. Amém? Que coisa maravilhosa. Então, os elementos da fé, a crença, eu acredito, eu creio na minha salvação, a convicção, a minha fé salvadora, estar convicto disso, e a confiança, eu confio, eu estou rendido, eu estou rendido ao Senhor. Então eu estou confiando nessa fé salvadora. Então, a salvação, ela existe dentro do estudo da salvação, existem 7 doutrinas. Vamos ver, infelizmente a gente não tem como, a não ser se um dia a gente vier estar ministrando esse estudo, eu acho que vamos ver o que a gente pode fazer. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender também, já que nós estamos numa série de confiança e colocando confiança na salvação, como colocamos em Deus, em Cristo, na justiça, na salvação, nós, dentro da doutrina da salvação, dentro do estudo da salvação, que é a soteriologia, né, quando faz um curso de teologia, tal, aquela coisa toda, nós temos 7 doutrinas. Primeiro, a doutrina do perdão. Então, por isso que a gente deve colocar a nossa confiança na salvação. Isso vai nos ajudar a ter esperança. Então, olha só que coisa interessante. A doutrina da salvação, o estudo da salvação, ela tem 7 doutrinas incluídas dentro dela. O perdão. Perguntaram para Jesus, né, quantas vezes nós temos que perdoar. Jesus chegou para os seus discípulos e disse 70 vezes 7. O perdão faz parte da vida de salvação de uma pessoa. O perdão faz parte. O perdão está associado à salvação. Segunda doutrina, a justificação. Por que justificação? Deus olhou para o mundo, não viu nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Romanos capítulo 3. O que Jesus fez? Ele veio estar no nosso lugar, nos justificando do nosso pecado. Terceira doutrina, a reconciliação. Faz parte do estudo sobre salvação. Porque estávamos perdidos, Jesus nos reconciliou com o Pai. Jesus nos trouxe de volta, tendo como exemplo o filho pródigo, tirou as nossas roupas, mudou as nossas roupas, nos deu um banho, né, pela palavra, nos deu um banho pela pregação da palavra, a palavra nos limpou da sujeira do mundo e do pecado. Então ele nos reconcilia, nos dando roupa, sandália, anel, como o filho pródigo que foi reconciliado com o Pai. Então nós temos essa doutrina. Uma outra doutrina é da redenção, né? A outra doutrina é da santificação. A outra doutrina é a novidade de vida, porque a salvação ela nos traz uma nova postura de vida, isso é muito importante. Ela nos traz uma nova conduta, uma nova postura de vida. Então, novidade de vida, depois tem a adoção, né? Fomos adotados por Deus em nome de Jesus através de Cristo, né? Então, como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Primeiro passo, perdão. Como criminosos, eles necessitam de justificação. Como inimigos, eles necessitam de reconciliação. Como escravos, eles necessitam de redenção. Como corrompidos e ímpios, eles necessitam de santificação. Como mortos, eles necessitam de nova vida. Como pecadores, estranhos, eles necessitam de adoção. Viu?
que cada estudo, cada doutrina, cada parte, cada dessas 7 doutrinas que estão dentro do estudo de salvação, elas têm uma representação na nossa vida. Ela representa algo na nossa vida. Então, primeiro, perdão. Como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Como criminosos, né, eles necessitam de justificação. Como inimigos, eles necessitam de reconciliação. Como escravos, eles precisam e necessitam de redenção. Como corrompidos e ímpios, eles necessitam de santificação. Como mortos, eles necessitam de uma novidade de vida. E como pobres e estranhos, eles necessitam de adoção. Com isso, com essas afirmações e essas revelações, nos mostra o quanto nossa esperança tem que estar sobre a salvação. Não sei se você entendeu, mas foi uma forma muito inteligente de dizer que nós éramos pecadores, éramos criminosos, éramos inimigos de Deus, éramos escravos do pecado, éramos corrompidos e maldosos como os ímpios, éramos mortos por causa do pecado e éramos pobres e estranhos diante de Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso. Olha como é importante a salvação. Olha quantas coisas nós éramos, fazíamos diante de Deus, e a salvação nos transformou em tudo isso. Olha só. Puxa vida. Vamos valorizar a nossa salvação. Vamos pôr um peso de valor na nossa salvação. Vamos colocar realmente a nossa esperança na nossa salvação. Olha o que a salvação fez por nós. Olha o aceitar a Jesus, o que foi feito por nós. Fomos, repetindo para nós encerrarmos, eu estou repetindo porque é muito importante isso. Olha a colocação que foi feita, que é feita. Como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Então, olha, já começa a falar o que nós éramos e o que Deus fez por nós. Como criminosos, eles necessitam de justificação. Como inimigos, eles necessitam de reconciliação. Como escravos, necessitam de redenção. Como corrompidos e ímpios, corrompidos e ímpios necessitam de santificação. Como mortos, eles necessitam de uma nova vida, de novidade de vida. E como pobres e estranhos, eles necessitam de adoção. Louvado seja Deus pela nossa salvação. E a nós devemos colocar nosso Jesus. Devemos colocar Jesus, aliás, agradecer a Jesus pela salvação. Esta é a oração que eu quero fazer com você. Olha o que éramos e o que Jesus fez por nós. Éramos escravos e necessitávamos de redenção, e Ele nos deu. Maravilhoso. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para poder continuar nos guardando e agradecendo a Deus pela salvação.
Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar porque o Senhor nos alcançou com salvação. Queremos te louvar porque éramos, ó Deus, escravos no pecado, no mundo. O Senhor Pai nos libertou, nos deu redenção, meu Pai. Nos deu redenção. Éramos mortos e o Senhor nos deu uma novidade de vida. Éramos corrompidos e ímpios e o Senhor nos deu e nos mostrou o caminho da santificação. Pai, nós te louvamos pela salvação. Te louvamos pela salvação, meu Pai. Te louvamos por sermos salvos, por o Senhor ter nos alcançado com salvação. E eu te peço, Pai, que o Senhor entre dentro dessa casa, no meio dessa família, na vida desse que está nos ouvindo, e alcance a sua família com salvação, Senhor. Alcance, meu Pai, esta casa com salvação, meu Deus. Porque se nós éramos escravos, meu Pai, da miséria, o Senhor nos libertou com redenção e hoje temos vida prósperas. Se éramos, ó Deus, escravos, ó Pai, da doença, o Senhor nos curou de uma forma, nos deu libertação através da redenção. Hoje somos curados para a glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pela salvação. Alcance esta vida e esta casa com salvação, meu Pai, em nome de Jesus. Porque cremos que quando somos salvos, começamos a viver todos esses 7 benefícios que nós compartilhamos contigo, nessa manhã com os teus filhos. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, alcance esta casa com salvação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, maravilha, glória a Deus, aleluia, maravilha, glória a Deus. Eu vou melhorar esse negócio aqui, fiquei feliz, né? A gente fica feliz da gente ver essas coisas reveladas a nós, né? Entregues a nós, isso é fantástico, fantástico, amém? Bom, Deus abençoe você, sua casa, sua família, por esse tempo que nós passamos juntos. Ficamos felizes por você ter estado conosco. Que Deus continue te abençoando de uma forma muito preciosa e poderosa. Sexta-feira, meio-dia, nós vamos falar mais, se Deus quiser, dessa nossa esperança na salvação. Deus te abençoe. Um dia muito abençoado. Um dia cheio da graça de Deus. E viva essa salvação de uma forma intensa, valorize a salvação de uma forma preciosa, invista na salvação como nos foi dado, foi investido a nós tanta coisa, vamos investir na nossa salvação, tá bom? Orando, buscando a Deus, aprendendo através da sua palavra, eu tenho certeza que nossa vida será bem legal. Deus abençoa. Uma tarde abençoada, um dia abençoado em nome de Jesus. Sexta-feira, meio-dia, provavelmente não, sexta-feira, meio-dia sexta-feira, meio-dia, nós estaremos de volta em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, até sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus.